Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, né, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, Espírito André Luiz, né, e o médium Francisco Cândido Xavier. E a coordenação comigo, Alexandre. Então vamos lá, né? Nós vamos dar sequência, pessoal. Nós vamos terminar. Tem um pedacinho ainda do capítulo 27. E aí certamente a gente vai entrar no capítulo 28 de efeitos físicos, né? Vamos falar sobre efeitos físicos. Certo? Então vamos lá. Esse aqui é o último parágrafo que a gente falou, né? Que a gente conversou. O Aulus estava explicando, né? Porque o Hilário, ele havia perguntado, né? O André Luiz e o Hilário estavam querendo saber por que que aqueles espíritos que estavam naquela reunião junto com o Quintino, né? Que era o dirigente da reunião, aquela reunião mediúnica tão desviada, né? Por isso que o capítulo chama Mediunidade Transviada, né? Eles estavam naquela reunião mediúnica tão desviada, tratando apenas de problemas materiais, apenas de problemas egoísticos das pessoas, superficiais, né? Não se via nada em termos de ajudar as pessoas, de socorrer os necessitados, nada disso. Eram só problemas alusivos ao dia a dia das pessoas, né? Dentro da perspectiva egocêntrica delas, né? Egoística delas. E aí o André Luiz e o Hilário perguntaram, né? Por que aqueles espíritos se acomodavam tanto assim ao menor esforço na vida espiritual, no trato com a mediunidade, né? Porque aqueles encarnados estavam ali aclimatados ao menor esforço quando eram pessoas que poderiam ser perfeitamente capazes de resolver os problemas que estavam transferindo para os espíritos, né? E aí, então, o Aulus estava respondendo, né? E ele falou por último aqui, que é sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se, né? Então, isso é muito importante, né? Por quê? Porque só relembrando aqui, né? Porque é verdade, né? Quando nós não queremos melhorar o nosso padrão, nós acabamos nos aclimatando com pessoas somente como nós mesmos, né? Então, quando surge alguém que coloca para nós a necessidade da disciplina, do reto proceder, muitas vezes a gente estranha, porque a gente estava só com pessoas que nos elogiavam, inclusive nos nossos erros, que nos estimulavam nas nossas paixões, nos estimulavam nos nossos, no nosso primitivismo, né? Enquanto que pessoas melhores que nós nos chamam para um patamar mais elevado, até porque acreditam em nós, né? Sabem que nós podemos melhorar, que nós podemos ser melhores do que somos, né? Podemos apresentar uma coisa diferenciada, mais elevada do que temos apresentado. Mas isso exige esforço da nossa parte, né? Isso exige que a gente saia da posição de inércia, né? Da preguiça, saia da acomodação, que a gente lide com o desconhecido, que a gente esteja disposto a aprender, que a gente esteja disposto a disciplinar impulsos, palavras, né? Que a gente aprenda um novo modo de lidar com as pessoas, de lidar com as organizações e assim por diante. Isso tudo dá trabalho, né? Isso tudo exige uma postura nossa, que é uma postura de humildade. A pessoa, quando não é humilde, ela não se coloca para crescer, para aprender, né? Ela parte do princípio que ela já sabe o suficiente, que tudo que ela está fazendo é o correto e que ela quer continuar fazendo isso, né?
Então aí a pessoa se fecha, né? Agora, não tem jeito da gente manter essa atitude com pessoas que estejam mais elevadas do que nós, né? Porque elas sempre vão estar nos puxando para cima. E se a gente quiser se afinizar com elas, nós teremos que subir também, né? Então, isso é uma coisa importante, né? E por isso que o Aulo está explicando, né? Por que aquelas pessoas encarnadas se acomodam àqueles espíritos e por que aqueles espíritos se acomodam àqueles encarnados na reunião transviada que a gente está conversando? Porque ambos estão acomodados na sua preguiça, ambos estão acomodados na sua ignorância, né? Então, o contato, por exemplo, para nós, se eu quero contato com os bons espíritos, eu terei que fazer por onde ser um bom instrumento para os bons espíritos, concordam? Se eu quero contato com as almas boas, verdadeiramente boas, eu tenho que me tornar uma pessoa boa. Não é? Então, senão não vai haver sintonia, quer dizer, exige esforço de mim. Né? Se eu quero ouvir o que os espíritos bons têm a dizer, eu preciso estar aberto para ouvir e para entender o que eles querem dizer. Senão não vai haver sintonia. Entendeu? Então sempre exige um esforço maior para aquele que pretende a companhia dos bons espíritos, que pretende ser dirigido, comandado pelos bons espíritos. Ora, para eu permitir que os bons espíritos, os espíritos superiores me comandem, eu preciso permitir, eu preciso me colocar humildemente para ser comandado pelos bons espíritos. Agora, se eu quero os espíritos levianos, né? Se eu sou uma pessoa leviana e quero a companhia dos espíritos levianos, é isso que eu terei, né? Se eu sou uma pessoa que quer explorar a mediunidade, e eu vou me sintonizar com os espíritos exploradores no plano espiritual, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar então o conteúdo de hoje, né? Aí continua, né, o Aulus explicando. Sabemos que a morte não é milagre, cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhe os apetites. Estão vendo? Quer dizer, a morte não é milagre, né? Do jeito que a gente é aqui na Terra, a gente acaba sendo no plano espiritual também, né? Do jeito que a gente é aqui, com as mesmas paixões, com os mesmos, o mesmo egoísmo, leviandade, assim será também no plano espiritual, né? Assim eu vou me mostrar também no plano espiritual. A natureza não dá saltos, a natureza, né? Nós não vamos ganhar um banho milagroso com a morte. A morte não é esse banho milagroso, né? Então, como ela diz aqui, né? Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, né? Se eu produzo a reunião de uma forma leviana, descuidada, irresponsável, indisciplinada, eu atraio a companhia dos espíritos indisciplinados, né? Dos espíritos de baixa condição. E eles me lisonjeiam, né? Quer dizer, eles chegam me bajulando, eles chegam me lisonjeando, né? Falando coisas boas sobre mim, sobre o grupo, né? E o grupo vai ficar feliz. É um grupo que está desviado, indisciplinado, né? Sem estudar, sem buscar aplicação do Evangelho, mas os espíritos levianos vêm e nos lisonjeiam, nos elogiam. Falam que o grupo é maravilhoso, que os médiuns são excelentes, que o doutrinador é ótimo. Está tudo errado, mas os espíritos vêm lisonjeando, né? Até porque os espíritos enganadores, eles são assim, né? Eles usam a lisonja,
Porque eles querem atiçar o ego, né? Eles querem atiçar o ego, não o self, não o eu profundo, o eu verdadeiro, né? Mas quem usa muito a lisonja, né? Fica bajulando, fica... É uma forma de manipular, né? Então, isso aí os espíritos levianos fazem muito, né? Então, se lisonjeiam aquilo que está tudo errado, né? Então, a gente acaba gostando e acaba tendo eles como espíritos muito bons, né? Que nós devemos seguir. E aí vira um terror, né? Aí vira um desequilíbrio muito grande, né? Certo. A Priscila colocou. Então quer dizer que se a pessoa é ruim na Terra, continua ruim depois que morre? Sim, sim. Ela vai ser ruim na Terra, que se ela foi ruim na Terra, se ela tinha atitudes ruins na Terra, ela vai continuar ruim no plano espiritual enquanto ela quiser ser ruim. Assim como na Terra, tá, Priscila? Na Terra aqui temos uma atitude melhor ou pior, conforme a gente queira. Se eu quiser mudar aqui na Terra, olha, eu estou cansado de fazer besteira, estou cansado de agir de forma errada, eu quero mudar de vida, né? Quero mudar de vida, eu quero seguir Jesus, eu quero seguir o Espiritismo, eu quero ser cristão, eu quero, né? Quer dizer, o tempo que eu quiser mudar, eu posso mudar. Só depende de eu querer. No plano espiritual também. A questão é que ninguém morre só porque morreu, entendeu? Ou, desculpa, ninguém morre só porque morreu, é ruim, né? Ninguém muda só porque morreu, entendeu? Ninguém muda só porque morreu, né? O fato de estarmos fora do corpo físico não representa nada em termos de mudança profunda. A não ser que eu, a partir dessa vivência da morte, eu comece a me arrepender das coisas que eu fiz, eu começo a rever os meus atos e perceber a extensão dos meus erros, e aí eu começo a querer mudar. Aí é um bom sinal. Sinal que a morte está realmente me fazendo mudar de concepção, né, sobre a vida e tal, né? Mas tá assim de gente no plano inferior que não mudou ainda, morreu e não mudou, entendeu? Está sofrendo nas regiões umbralinas, trevosas, justamente porque ainda não mudou, ainda a dor ainda não trabalhou dentro da pessoa, entendeu? Certo? Muito bem, vamos lá. Então, ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes os apetites. E aqui, pessoal, não são só os espíritos, não, os encarnados também, né? Os encarnados, as pessoas se sentem mais soltas, mais à vontade com as pessoas que são como elas, né? A pessoa que gosta muito de bagunça, ela se sente muito bem aclimatada junto com outras pessoas que gostam de bagunça. Não é assim? Né? Ok? As pessoas que gostam muito de humor, de contar piadas, né? E piadas picantes, vai se sentir muito bem aclimatada com outras pessoas que gostam, né? Desse tipo de ambiente, ok? Né? Talvez se chega alguém diferente, já que as pessoas ficam meio incomodadas, né? Ixi, a pessoa não gosta, né? Das piadas, não gosta da coisa, aí o pessoal fica meio... É assim que acontece, né? E para essas pessoas, aquela pessoa diferente, ela vai se tornar inconveniente, né? Porque não é uma pessoa que é bem vista no meio de outros que gostam de beber, ou que gostam de contar piada, ou que gostam de... Não é? Certo? Então,
É por isso que essa questão da afinidade entre os espíritos, né? O Aulus vai continuar explicando, né? De vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutivos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem, né? Todos nós somos constrangidos a educar-nos. Nós teremos que nos educar. Só mesmo quem não está muito afim de se educar, de aprender, de mudar, né? Porque a pessoa está muito bem adaptada a uma vida de subnível, vamos dizer assim, né? Talvez se ela fosse levada hoje para o plano superior, ela se sentiria muito inadequada. Porque ela teria comportamentos inconvenientes numa região superior. Vocês entendem? Né? Se pegasse uma pessoa que está muito bem aclimatada à Terra aqui, né? Está muito bem aclimatada à Terra, muito bem aclimatada aos prazeres da Terra, aos prazeres, aos preconceitos da Terra, aos problemas da Terra, ela está muito bem adaptada, se sente muito bem aqui no planeta. Talvez ela não se sentisse tão bem numa região superior. Ela ia achar chato, monótono, todo mundo querendo ser bonzinho, todo mundo querendo ser santo, né? Não é assim que essas pessoas geralmente falam? Ah, fulano quer ser santo. Ah, fulano tá fanático agora, só fica na casa espírita, né? Todo dia estuda, reunião mediúnica, palestra, não sei o quê, né? Então, assim, vejam, né, que às vezes a pessoa, dentro de uma vivência mais espiritualizada, ela não se sentiria à vontade. Por isso que quando desencarna, não vai para uma região superior, porque ela vai para onde ela se sintoniza, entendeu? Ok. Né? A Norma colocou, né? Devemos aproveitar esta dádiva divina que é a reencarnação e aproveitar cada minuto para sermos melhores e alcançarmos após o desencarne um plano mais elevado, né? Exatamente. Aqui é a chance que nós temos de elevar um pouco mais, né? Às vezes a gente tem a companhia de pessoas boas, nós podemos aprender com as pessoas boas, podemos nos disciplinar, podemos adquirir conhecimentos, né? Mas às vezes a gente fica tão distraído com bobagens, e a gente pode falar isso, né? Não é nenhum. A gente fica tão distraído com bobagens, a gente acaba perdendo tanto tempo com coisas sem tanta importância, que a gente perde a oportunidade, às vezes uma encarnação inteira jogada fora, em que nós corremos atrás de diversões, atrás de prazeres, atrás de distrações, né? Atrás de bebidas alcoólicas, atrás de, né, tantas coisas que não vão acrescentar para o espírito eterno, né? São divertidas, mas não acrescentam para o espírito eterno. E podem nos prender indefinidamente em faixas primitivas de evolução, né? Acabam nos fisgando. Tem coisas que não teria tanta importância, mas acaba tendo uma importância enorme para a pessoa. Que se ela não tiver aquilo, é capaz de ficar chorando, porque ela quer a companhia daqueles amigos lá do bar, daqueles amigos da farra, daqueles amigos né? Da prostituição, daqueles amigos lá né? Das coisas negativas que a pessoa busca, do jogo, né? E fica retida, fisgada, né? Ela fica fisgada, presa, como uma mosca que fica presa no material grudento ali, por tempo indefinido, né? Enquanto ela achar que é aquilo o máximo que ela pode ter aqui na Terra, né? A Dininha colocou, né? Tem um amigo que é uma ótima pessoa. Porém, ele se transforma de uma hora para outra, como se fosse uma outra pessoa. Muda de fisionomia como se estivesse possuído, né?
E muito provavelmente esteja, não propriamente possuído, mas bastante influenciado, né? Deve ser médium, médium, né? Deve ter a sua capacidade de percepção e acaba sendo controlado por certa entidade ou por certas entidades que acabam mudando o seu modo natural de ser, né? O seu modo que todos o conhecem, tá? É uma hipótese, né? É uma hipótese. A Maria da Penha colocou: nossas imperfeições demoram muitas reencarnações para corrigi-las. Por isso, umbral é o primeiro estágio. Mas sabe, Maria da Penha, nós podemos aproveitar a encarnação atual ao máximo possível, até para não precisarmos permanecer no umbral muito tempo, ou até não permanecermos no umbral, tá? Nós não precisamos passar a vida inteira aqui pensando, eu vou ter que passar pelo umbral primeiro, eu vou ter que ir para um umbral porque eu sou muito imperfeito. Não, nós podemos e devemos cultivar um pensamento mais positivo. É lógico que vai ter que ser acompanhado da prática positiva também. E não quer dizer prática perfeita, não. Quer dizer a nossa boa vontade, o nosso intuito de acertar, de ajudar, de melhorar, né? Só precisa disso, né? Ter uma intenção positiva perante a vida, perante as pessoas, né? Nos trabalhar para melhorar e pensar positivo, porque esse condicionamento de eu vou ter que passar pelo umbral, a gente fica se auto-hipnotizando. Eu vou ter que passar, eu vou ter que passar. É que nem a pessoa que a morte é um sono eterno. Aí chega no plano espiritual e fica dormindo. Porque ela ficou a vida inteira, desde criança, a família estava, a morte é o sono eterno, que você vai ter que esperar o dia do juízo, e fica lá, condicionando a mente da pessoa, hipnotizando a pessoa, para que pense desse jeito, né? Então é lógico, é claro, eu entendo o que você fala, no sentido de que muitas pessoas, a grande maioria, acaba ficando nas regiões umbralinas, isso é um fato, a maioria das pessoas acaba ficando. Por quê? Porque é o nível do planeta que nós estamos, o nível evolutivo do nosso planeta, das pessoas, né? Só que por quê? Porque não despertaram ainda para a importância de uma vida moderada, de uma vida equilibrada, de uma consciência límpida, de um coração em paz. Não perceberam a importância de tudo isso. Até porque não achavam que iriam sobreviver à morte, né? Achavam que iam encontrar o nada. Então viviam como se a vida do berço ao túmulo fosse a única vida a ser aproveitada. Então vamos curtir bastante. Só que não é bem assim que acontece, né? Ok. O Antônio Jorge colocou o suicídio. Os espíritos inferiores influenciam o suicídio? Sim, Antônio. Com certeza, né? Influenciam na medida que a gente se deixa influenciar. Tem muitos suicídios que são quase que assassinatos. Se não até assassinatos. Por quê? Porque a gente vai entrando numa obsessão espiritual tão profunda que às vezes, quando foi praticado o suicídio, a pessoa não tinha nem lucidez do que ela estava fazendo. Porque ela foi levada ao suicídio, é quase que um assassinato mesmo, né? Só que ela ainda é responsável. Por quê? Porque ela se deixou obsediar. E aí, nos deixarmos obsediar, é responsabilidade nossa. É uma escolha também. Alexandre, mas como é que eu me deixo obsediar ou não? Por exemplo, quando a gente escolhe os hábitos que a gente tem. Não adianta a gente falar que é fácil, é difícil. O que adianta é a gente saber o que precisa mudar e mudar. Pelo menos se esforçar para mudar. Né? Tem muita coisa que é difícil, mas a gente tem que fazer. Né? Então, se eu vou mudando certos hábitos que eu tenho, vou saindo dos hábitos perniciosos, eu vou cultivando hábitos bons,
hábitos mentais, hábitos emocionais, hábitos sentimentais, comportamentais, né? Se eu vou mudando o conjunto dos meus hábitos, porque eu estou estudando, estou buscando informação, estou entendendo que eu preciso mudar. Estou entendendo também onde eu preciso mudar. Estou fazendo meu autoconhecimento, analisando as minhas atitudes, analisando o conjunto da minha vida. Então, estou detectando. Veja que tudo isso é uma busca. Não é um menor esforço. Isso tudo não vai cair, a mudança não vai cair sobre mim magicamente. Eu teria que buscar, né? Eu teria que buscar, teria que me empenhar nesse sentido, tá? Buscar a presença divina dentro de mim. Buscar os potenciais que eu tenha dentro de mim, os potenciais de amor, de conhecimento, de compaixão, de caridade, né? De serviço, não é? Então, quando eu faço essa busca, uma busca intensa pelo bem, não vai tendo espaço para a obsessão dominar a minha vida. Pode ser que eu não consiga me subtrair totalmente à obsessão, porque é difícil para nós aqui na Terra nos subtrairmos totalmente, né? Então nós temos espíritos que têm um certo acesso mais fácil a nós, pelos débitos que nós temos, que nós devemos para eles, né? Então nós temos que ir buscando essa saída da obsessão, né? O que nós não podemos é nos acomodar nesse processo, tá? Porque aí muitas vezes eles realmente nos dominam e aí pode até nos induzir a atitudes muito equivocadas, né? A Tânia colocou, é preciso querer melhorar. Não adianta fazer de conta, exatamente. Ah, já estou indo no centro, é o suficiente. Ah, já estou indo na missa, é o suficiente. Eu já estou indo no culto evangélico, é o suficiente. Não é suficiente. Você só ir não é suficiente, né? É preciso uma adesão à proposta do Cristo. É preciso uma adesão à proposta espírita, é preciso uma adesão ao bem profunda, né? Profunda, né? Não de fachada, não de rótulo. É preciso uma adesão profunda, um real desejo de mudar. Isso é necessário, entendeu? Um real desejo de melhorar, um real desejo de ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, né? Porque senão essa fachada ela se desfaz, às vezes com a morte, às vezes até antes da morte. Você pode viver uma fachada digna, uma fachada religiosa, uma fachada, né, de sobriedade, mas no íntimo tudo complicado, né? Quer dizer, na vida particular, na vida pessoal, tudo complicado, né? Então, tem que ser uma adesão de profundidade, né? Certo? Porque senão a gente vai estar só se enganando, né? O que eu sinto por dentro, o que eu vivo por dentro tem que ser o que eu vivo fora. Então, se eu estou estruturando uma boa imagem fora, deve ser aquilo que eu estruture dentro. Tem que haver um perfeito entrosamento entre o mundo de dentro e o mundo de fora. E isso a Joana de Ângeles chama felicidade. Ela chama felicidade. A perfeita harmonia entre o ego, mundo de fora, e o self, o mundo de dentro. A isso ela dá o nome de felicidade. É um dos conceitos de felicidade que ela usa. Tá? Ok? Então, quanto mais a distância entre o que eu vivo por fora, o que eu mostro, né, socialmente, e o que eu vivo por dentro, maior é a zona de conflito, né? E olha, se eu estou com um grande conflito dentro de mim, se eu estou vivenciando grandes conflitos, eu não estou em paz, né? Então, como Emmanuel diz, né, após a morte, só vai juntar céu com céu. O céu de dentro com o céu de fora. Não adianta a gente cultivar um inferno interno buscando o céu fora, né? Só vai haver céu com céu, tá? Então a gente precisa sempre lembrar disso, né? A Vanise colocou: como é difícil os jovens de hoje entenderem que nós seremos
além túmulo que somos aqui, né? É o imediatismo, né, Vanise? O jovem, por natureza, né, já é complicado, né? Tem um texto de Sócrates na Grécia Antiga, né? Um texto de Sócrates, o filósofo, falando sobre os jovens, né? Não sei se vocês já viram um texto. E é interessante, uma vez um palestrante começou a ler, né? Falando sobre a atitude dos jovens, não sei o que lá. Aí você vai imaginando que é alguém de hoje falando a respeito dos jovens, né? E é lá da Grécia, né? É um texto de Sócrates. Caramba, né? Talvez vocês achem aí na internet aí, tá? Mas você vê que não mudou muita coisa daquela época para cá, né? Quer dizer, a adolescência, a juventude, é aquele período de experimentação, aquele período de uma certa irreverência, aquele período de desobediência, aquele período... Isso de uma forma, eu estou falando meio generalizada, né? A gente sabe que tem os casos à parte, tem as pessoas um pouco diferentes, né? Às vezes espíritos mais maduros que lidam com esse período de uma forma mais equilibrada, né? Mas é assim meio que por natureza, né? Agora, por exemplo, a doutrina espírita ajuda muito o jovem. Eu passei a minha juventude dentro da doutrina espírita, né? Então eu vejo que eu fui muito ajudado. Não me impediu que tivesse determinados erros próprios da juventude, mas eu acho que eles foram muito menores, em escala muito menor, muito menos frequentes do que seria se eu não tivesse o apoio, né, da Casa Espírita, não estivesse vinculado a grupo de jovens da Casa Espírita, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, tal, participando de encontros de jovens, né? Então isso me ajudou muito, 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 tá? Me deu uma base interessante, né? Então eu sugiro, tá, que quem tenha filhos, tal, vai aproximando da casa espírita, mas para isso você precisa se aproximar da casa espírita. Vai aproximando dos grupos de jovens, né? O seu filho, mas para isso ele precisa ver que você está inserido, inserida, né? No contexto espírita, estudando, participando, se envolvendo, tal. Aí seja mais fácil você estimulá-lo a esse universo também, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, porque senão a gente nem terminar o capítulo, o capítulo 27 a gente não termina. Daqui a pouco a gente está acabando o tempo aqui. Passa rápido, né? Então todos nós somos constrangidos a nos educar, né? Aprender a sublimar os nossos próprios impulsos, tal, consagrando-nos à lavoura incessante do bem. Todos nós teremos que passar por isso. Se a gente não fugir dos aprendizados, a gente vai conseguir, né? Só que a gente não pode fugir dos aprendizados, né? Às vezes a pessoa começa a estudar, até na casa espírita, começa a estudar, né? Começa a participar, está empolgada, tal, está conhecendo o espiritismo, começa a participar dos grupos de estudo. Aí começa a ver que os estudos, que os livros, que Allan Kardec, que Emmanuel, às vezes estão propondo coisas que ela não concorda, estão propondo coisas que ela não aceita, nos preconceitos que ela traz, no modo de pensar dela. Aí ela começa a se esquivar do estudo, começa a se esquivar da teoria, né? Por quê? Porque está batendo, está indo contra o que ela pensa, né? Quer dizer, que os espíritos estão propondo disciplina, estão propondo brandura, estão propondo reflexão, e ela quer continuar impulsiva, quer continuar dominadora, quer continuar, né, fazendo valer a sua vontade, quer continuar. E os espíritos amigos propondo uma outra atitude perante a vida, tá? Entendeu? Às vezes as pessoas querem que o espiritismo seja uma coisa que o espiritismo não é. E quando o espiritismo começa a se mostrar para ela como é de fato a doutrina espírita, o pensamento de Kardec, o pensamento de Joana de Anjos, de Emmanuel, de André Luiz e tantos espíritos aí, às vezes a pessoa começa a se esquivar dos estudos, né? Porque ela aprendeu uma coisa na faculdade, aprendeu uma coisa na família e ela acha que aquilo é o certo, e aí o espiritismo começa a falar uma coisa diferente do que ela está pensando, né? Então, aí a pessoa começa a fugir, inclusive, do autoaprimoramento,
Por quê? Porque os espíritos estão sempre propondo o autoaprimoramento. Estão sempre propondo a disciplina, né, espiritual, discernimento e tal, né? E aí a pessoa às vezes começa a querer fugir, né, dessa disciplina que a espiritualidade nos proporciona. Aí continuando, né? Quanto aos abusos que se praticavam naquela reunião, Aulus informou: quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo. Né? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Quer dizer, quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo. Né? Quando há uma boa intenção nas pessoas, só que elas estão equivocadas, então a providência divina, os espíritos amigos, emissários de Deus, né, para se cumprir a vontade divina, vão nos fazer entender os erros, vão nos proporcionar esclarecimentos, até experiências amargas, mas que sejam oportunidades de corrigenda. Por quê? Porque eles sabem que a gente está bem intencionado, só que a gente está desviado. Mas a gente tem uma boa intenção, tem um coração puro, só que às vezes um pouco desconhece ainda muita coisa importante. Não tem muito discernimento ainda. Então eles proporcionam certas experiências para a gente aprender. Às vezes dolorosas, mas que produzem um bom resultado. Aí a gente vai se corrigindo, vai estudando, vai aprendendo e vai melhorando, né? Isso é uma das possibilidades, tá? Então, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda, né? E aí, se o abuso é deliberado, aí as situações vão ser mais duras. A corrigenda vai ser mais dura, vai ser mais difícil, né? A colheita será mais dolorosa, entendeu? Porquanto a pessoa está errando conscientemente, entre aspas, né? Mas ela está fazendo um erro deliberado, ela sabe que está errando. Ela tinha condição de fazer melhor, ela tinha informação, ela tinha acesso a muita coisa e a pessoas que poderiam ajudar de uma outra forma, e ela está deliberadamente continuando naquele erro em que ela está praticando, né? Então aí a corrigenda vai ser mais pesada, vamos dizer assim, né? O João colocou: quando um pai não aceita as coisas erradas que um filho quer que ele faz, desiste do filho, porque o pai tem que ficar com aquela angústia, não sei o que fazer, não consigo viver em paz. Às vezes são situações difíceis, né, João? Eu já vi muita situação difícil. Às vezes filhos envolvidos em droga, né? Envolvidos em roubo, envolvidos em tanta coisa, né? Que às vezes é difícil para um pai, né? Ver o filho errando, falar, explicar, tentar corrigir, e o filho teimando naquele caminho. Não é fácil. Às vezes o pai e a mãe precisam até, às vezes até deixar o filho já tem uma certa idade, precisa deixar o filho seguir o caminho dele, até para proteger o resto da família, crianças pequenas, outros irmãos mais jovens, né? E aquele filho lá está influenciando negativamente outros irmãos. Então tem situações difíceis às vezes, né? E que é preciso muito discernimento, né? Muita oração, né? A casa espírita pode ajudar muito nesse sentido. Às vezes você vai lá, coloca o nome no caderno de prece daquele filho que está com dificuldade, vai pedindo ajuda para o pessoal da casa espírita, para a reunião mediúnica, para o pessoal ajudar através das vibrações. Porque às vezes aquele filho com tanta dificuldade é um filho que está muito perturbado, frequentemente, sempre, né?
Sempre, na verdade. Você tem aquele filho que está muito revoltado, que está muito viciado, que está muito, dependendo da situação, ele sempre está muito perturbado. Então é também um processo espiritual. Às vezes é uma boa pessoa, com boas condições, de ter uma vida até diferente, melhor, mas às vezes até médium, sente muita influência espiritual, só que não tem informação, não tem elementos para se cuidar, né? E está ali vivendo uma perturbação muito grande. Então, é um dos lados que mais ajudam, de uma maneira mais suave, é um dos lados que mais ajudam. Muitas vezes não resolve tudo, lógico, né? Mas muitas situações vão se encaminhando melhor com a ajuda espiritual, né? São problemas muito complexos, mas que a espiritualidade conhece melhor do que nós, inclusive, né? Então, eles agindo, no caso, eles muitas vezes conseguem resultados que nós, às vezes na nossa irritação, na nossa angústia, às vezes a gente acaba não conseguindo coisas que eles conseguem fazer, né? Então, a gente tem que orar muito, pedir muita ajuda espiritual e às vezes, quando possível, encaminhar o filho para uma terapia, para uma ajuda, para um grupo de jovens, alguma coisa que... Mas eu sei das dificuldades que vocês lidam, eu entendo, né? No consultório a gente lida com muitas situações assim, né? Sempre a gente tratou situações assim, eu sei como é que é complicado isso aí, tá? A Maria da Penha colocou, muitas vezes o próprio homem é causador de seus sofrimentos, porque algumas pessoas sofrem mais que outras. Sim, Maria da Penha, nós somos os construtores da nossa vida, né? Então, lógico que alguns sofrimentos, algumas dificuldades são possibilidades de aprendizado, até a título de promoção. Lógico que nem tudo tem a ver com o passado. Mas, sim, né? Nós criamos muitos dos problemas. A maioria, na verdade, dos problemas que a gente vive são criados por nós mesmos, sabe? Até a própria Joana de Ângeles fala sobre isso, né? Que nós acabamos elaborando os nossos próprios insucessos devido às programações que a gente vai fixando no nosso subconsciente, né? Através de reiteradas repetições de conceitos equivocados, através de pensamentos equivocados. Nós vamos nos programando para os insucessos, mas podemos também nos programar para os sucessos, né? Que não significa uma vida sem dificuldades, porque senão seria uma vida sem crescimento, né? Mas pelo menos uma vida em que nós nos sintamos mais responsáveis por ela e mais atuantes positivamente para fazermos escolhas conscientes, né? Mentalizarmos coisas boas, positivas, saudáveis, que por si só já é uma grande coisa, né? Porque nós irradiando energias saudáveis, nós tendemos a plasmar para nós uma vida mais saudável, né? Então isso é bem importante. Ok, vamos lá, né? Pelo jeito nós vamos terminar aqui o 27, vou ter que mudar o título porque o título ficou o título do outro capítulo que eu faria, mas não vai ficar o 27, né? Naquele caso concreto, Teotônio e Raimundo, os desencarnados, os dois espíritos que ficavam obedecendo ali aos pedidos, aos caprichos dos encarnados, né? Eram mais vampirizados que vampirizadores. Quer dizer, os espíritos, os encarnados estavam sendo mais obsessores dos desencarnados do que o contrário, naquela reunião mediúnica que a gente estava analisando, né? Porque normalmente a gente pensa assim, os espíritos obsessores estão obsediando os encarnados. Ali naquela reunião, os encarnados é que estavam obsediando os espíritos, né? Os encarnados estavam mais vampirizando do que sendo vampirizados.
E os espíritos estavam sendo mais vampirizados, né, do que eram vampirizadores. Fascinados pelos apelos de Quintino, o dirigente, e dos médiuns, seguiam-lhes os passos, como aprendizes que seguem seus mentores. Você vê que coisa? Quer dizer que os espíritos seguiam as diretrizes do grupo encarnado como se fossem mentores deles. Você vê a coisa invertida, né? Porque nós aqui na Terra, nós temos muitas vezes mentores espirituais, que nem eu estava falando agora há pouco, né? Elevados, que tentam nos melhorar. Mas aqui no caso, os espíritos é que achavam que os encarnados eram os mentores deles, né? E os encarnados é que diziam para eles o que eles tinham que fazer, quando fazer, como fazer, né? É uma situação toda invertida, né? Os espíritos estavam fascinados, né, pelos encarnados. Se não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem, aí no caso está falando dos encarnados, né? O dirigente do grupo e os médiuns serão surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro. Quer dizer, se os encarnados aí que estão agindo de forma leviana, né? Se eles não se reajustarem aqui na Terra, eles vão acabar desencarnando, tanto o dirigente quanto os médiuns, né? E serão surpreendidos por essas entidades que eles estavam fascinando, né? Escravizando. Essas entidades perguntando para eles, pedindo orientação e socorro. Só que orientação e socorro que eles não vão saber proporcionar, assim como não estão sabendo proporcionar aqui na Terra, né? Só que aí continuando, né? E provavelmente mais tarde se unirão pelos laços de família, na condição de pais e filhos, para acertar contas, recompor atitudes e alcançar assim pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Estão vendo? Qual que é o resultado final aí? Vão acabar caindo na mesma família. Vão acabar caindo na mesma família na condição de pais e filhos para acertarem certos débitos, né? Provavelmente aqueles que estão conduzindo eles de uma forma equivocada, provavelmente vão ser os pais, né? E esses que estão no plano espiritual sendo vampirizados pelos encarnados, sendo enganados, inclusive, né? Sendo fascinados por eles, provavelmente virão como filhos, dependentes, né? Virão como aqueles que deverão receber as orientações deles. Às vezes aqueles filhos difíceis, aqueles filhos com problema, aqueles filhos, né, com atitude equivocada, que os pais passam amarguras, passam desassossegos, passam, né? Vocês entendem a lei de causa e efeito agindo, né? Então nós nunca vamos passar por situações aqui na Terra que a gente não precise passar, que não tenha que ver com o passado ou ver com o futuro, em vista de desenvolver potenciais, né, que a gente tem que desenvolver. Mas muito pela nossa condição, muito do que a gente passa ainda tem a ver com o passado. Muito do que a gente sofre aqui na Terra tem a ver com o passado, né? As encarnações passadas nossas aí e pelas dificuldades que nós ainda trazemos dentro de nós, né? Então, para trás nós sempre fomos piores do que nós somos hoje, né? Hoje nós já estamos um pouco mais evoluídos, né? Mas para trás é sempre pior, tá? Então aqui é a lei divina funcionando, né? A lei de causa e efeito. Não é punição, é a oportunidade de reconstrução. É a oportunidade de cada um receber aquilo que deu para a vida. Cada um receber de volta conforme está dando. Então não é uma punição de Deus. É o reflexo, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Cada serviço nobre, continua o Aulus, né? Cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito.
E cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde, né? E aqui é uma aventura você fazer reunião mediúnica do jeito que eles estão fazendo. E os espíritos, os amigos, estão tentando mudar o modo do Quintino pensar, daquele espírito protetor, está tentando. E ele até agora não mudou, não. Então ele permanece nessa aventura de contato com o plano espiritual sem bases morais equilibradas. É uma aventura, né? Para nós entrarmos em contato com o plano espiritual, nós precisamos estruturar bases morais elevadas. Talvez no início até a gente comece ainda vacilando, ainda bambeando um pouco, mas a gente precisa ir melhorando, né? O nosso nível moral, nosso nível pessoal, para que estejamos à altura daquilo que nós pretendemos realizar, que é entrar em contato com o plano espiritual. Certo? Então, cada aventura menos digna terá o preço que lhe corresponde. Nós sempre pagaremos o preço do tipo de busca, né? Do tipo de aventura que a gente procurar. Tá? Muito bem, pessoal. Aí nós acabamos o nosso capítulo 27, né? E o capítulo 28 nós vamos deixar para semana que vem, né? Semana que vem, não, quinta-feira, né? Se tudo der certo. Ok. A Cida Castro colocou: alguns meses atrás eu sonhei com os meus pais, que já faleceram há 16 anos. Foi um sonho muito lindo. Parecia muito real. Minha mãe me veio com duas crianças, um menino que só ficava no colo dela e uma menina. Isso acontece muito quando são crianças que vão nascer na família. Não é por nada não sei se você tem filhos, viu? Mas vai preparando aí. Às vezes não vem através de você, mas às vezes através de outros parentes, né? Irmãos, e sobrinhos e tal, primos. Mas enfim, que legal, né, Cida? Muito bom, né? Encontrar parentes, né? Pessoas amadas, assim, sonho, né? E aí você volta pro corpo com aquela sensação, aquele conforto, né? Trazendo aquela energia tão boa da região que se esteve no plano espiritual, né? A Bida colocou: mediunidade é um dom? Mediunidade é uma faculdade, é uma possibilidade de obtermos informação. Do mesmo jeito que a vista que a palavra né? A fala, a audição, o olfato, né? Nós temos um sentido a mais que nós podemos ir aprimorando com o tempo, que é a faculdade de enxergar espiritualmente, ouvir espiritualmente, sentir espiritualmente, tá? Só que isso tudo tem que ser cultivado com equilíbrio, com estudo, com melhoria íntima, tá? Para que possa ser bem utilizado e reverter em ganhos de aprendizado, de melhoria interior, tá? E caridade também, né? A Laudelina: precisava ser 2 horas de estudo, muito bom. Eu não sei se ficava alguém aqui, viu, Laudelina? Se eu for fazer 2 horas, não sei se fica alguém, não. Pode ser que seja bom, sim, é gostoso estudar. Mas não sei se ia ficar alguém aqui comigo, não. Acho que só ia ficar eu falando aqui. Ok. A Norma colocou: Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos difíceis, com o objetivo de servir de provas para uns e progresso para outros, né? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Norma, quando fala dos laços de família e tal, né? É assim mesmo, né? Aquele que vem mais difícil, ele vem às vezes num contexto onde as pessoas vão tentar ajudá-lo, né? E para as pessoas acaba sendo uma certa prova, né? Também lidar com uma pessoa difícil, né? É um aprendizado também. É que as nossas relações corporais aqui, familiares, consanguíneas, elas refletem muitas ligações espirituais do passado. É uma teia
de relações que nós temos do passado e que frequentemente, mesmo a pessoa tendo muita dificuldade, são pessoas que também a gente teve alguma influência sobre ela ou ela sobre nós. Então, né? Isso acontece muito nas famílias, né? Pessoal, nós vamos finalizar aqui até para não ficar muito prolongado, né? É muito grande o vídeo aqui e cansativo para vocês também. É, nós vamos fazer uma prece final, então, né? Para a gente terminar o nosso estudo, convidando a todos novamente para unirmos o nosso pensamento e sentirmos essa energia da prece, mentalizando uma força vinda do alto, uma luz muito bonita, muito radiante, nos envolvendo a todos, envolvendo o nosso sistema nervoso, nossos cérebros, nervos, a medula espinhal, todos os órgãos, limpando o nosso interior, limpando os pensamentos, limpando o coração, retirando todas as energias tóxicas, deletérias, que muitas vezes acabam se agregando ao nosso conjunto psicofísico e que neste momento a espiritualidade está nos ajudando a nos desvencilharmos para que apenas a luz, apenas a energia saudável possa se estruturar em cada célula do nosso corpo, formando um lindo halo de luz, um campo de energia estruturado com forças radiantes, equilibradas, para que nós, onde estivermos, possamos estar em paz, possamos estar com o coração cheio de amor, com pensamentos equilibrados, positivos, enxergando horizontes amplos, vastos, convidativos, para uma vida sempre mais feliz, sempre mais plena e mais rica de espiritualidade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado pela presença, obrigado pela participação, pelo carinho de todos, tá? E estaremos juntos, né? Se Deus quiser, na quinta-feira estaremos novamente aqui estudando, tá? Um abraço, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.